Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Carlos Henrique Rocha, sou engenheiro eletricista, especialista em instalações elétricas em áreas classificadas, faço parte do corpo técnico da Siga Conforme. Nos últimos vídeos, estamos estabelecendo uma sequência falando sobre os tipos de proteção para equipamentos EX. Falamos sobre os tipos de proteção EXD, EXE, EXN, EXO, EXQ, EXM. E hoje vamos tratar sobre o tipo de proteção pressurizado, EXP, pressurização. EXP é um tipo de proteção bastante utilizado na área classificada. Possui larga aplicação na construção de grandes motores, grandes painéis elétricos e salas de controle. Diversas são as aplicações, esses são só alguns exemplos. Esse tipo de proteção é de fácil entendimento. É um tipo de proteção em que aplicamos no interior de um painel, por exemplo, uma pressão positiva superior à pressão atmosférica externa, de modo que uma mistura explosiva que esteja fora do equipamento não ingresse nesse equipamento, consequentemente essa mistura explosiva não fará contato com as possíveis fontes de ignição, partes centelhantes ou superfícies quentes que existam no interior desse invólucro ou desse equipamento. Geralmente, utilizamos como gás de proteção o próprio ar. Porém, um gás inerte, por exemplo, o nitrogênio, pode ser utilizado como gás de proteção para os equipamentos com este tipo de proteção. A norma específica para o tipo de proteção EXP é a norma ABNT-NBR-IEC 679-2. Chamamos aí popularmente da norma 2. E os níveis de proteção para o equipamento EXP são PXB. PXB possui nível de proteção GB, reduz a classificação dentro do invólucro de zona 1 para a área não classificada. PYB também possui nível de proteção GB, reduz a classificação dentro do invólucro de zona 1 para a zona 2. E o PZC possui nível de proteção GC, reduz a classificação dentro do invólucro de zona 2 para a área não classificada. Em relação ao grau de proteção mínimo requerido para este tipo de proteção, a norma indica, melhor dizendo, IP4X, podendo ser IP3X quando trabalhamos com o tipo de proteção PZC e existe aí a inclusão do alarme. Vários são os requisitos construtivos para esse tipo de proteção. Sobrepressões mínimas são requeridas. Existe a necessidade de um sistema de purga antes que o equipamento seja colocado em operação, uma quantidade, um volume de ar é aplicado dentro do equipamento para purgar, retirar uma possível mistura explosiva que esteja dentro do equipamento antes que os componentes internos sejam ligados. Existe todo um sistema de segurança implementado em relação a alarmes e desligamentos para o caso de perdas de pressão, e todo o sistema de dutos, resistência mecânica, as questões de evitar vazamento, as questões de posicionamento dos dutos de entrada e saída de um invólucro são também específicas, levando em consideração a densidade do gás inflamável. Se o gás inflamável adentra no invólucro, dependendo da sua densidade, ele vai se acumular na parte de cima ou na parte de baixo. Então existe todo um posicionamento adequado para os dutos de entrada e saída para a pressurização desse tipo de equipamento, desse tipo de proteção EXP. Então, falamos sempre aí que todos esses requisitos normativos são de suma importância para manter esse equipamento nas suas características originais, aquelas que foram consideradas
no momento da certificação e sempre chamamos a atenção que descaracterizações dos equipamentos, né, invalidam a certificação. No momento em que você não segue, não obedece esses requisitos, não implementa no momento da instalação, ao longo da vida útil, durante a manutenção, você corre o risco de estar descaracterizando o tipo de proteção e invalidando a certificação do equipamento. Estamos chamando vocês à participação no nosso canal, fazendo sugestões de possíveis temas para vídeos futuros. Já comentei aí nos 2 vídeos passados de algumas sugestões que chegaram para falar sobre a questão de aterramento, para falar sobre classificação de área, requisitos para a compra de equipamentos. E continue aí participando do nosso canal, fazendo sugestões, dando seu like, fazendo a sua inscrição no nosso canal para aumentar o número de inscritos, né? Os motores aí do YouTube levam em consideração aí essa questão dos likes, das participações, dos comentários e das inscrições. Precisamos difundir mais esse assunto, ele é de suma importância, ele é um fator fundamental para a segurança nas plantas industriais e para isso precisamos da participação e da colaboração de vocês. Então, mais uma vez agradeço e não se esqueça, siga conforme.